Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais. É isso aí. @ do Mérito com Elas. Estamos no TikTok, Instagram, canal do YouTube E logo menos no Spotify. Hoje recebendo uma presença ilustríssima, que eu já falei pra ele pelo telefone, doutora Isabela. Quando eu escuto o nome dele, me vem uma palavra à cabeça. Qual? Mestre. Que é isso? Mestre me vem à cabeça. Professor Dr. Gilberto Carlos Maestro Júnior, muito obrigada pela sua presença. A honra é minha. É uma honra tê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, confiar no nosso trabalho. Obrigada mesmo. E estamos muito felizes com a sua presença. Que bom. Já muito bem-vindo. Muito obrigado, Isabela, Priscila, o pessoal que acompanha o No Mérito com Elas. Do Mérito com Elas. Olha que nome bonito, né? Já começamos bem. Bem Agora, processual. tá vendo só? É aquela velha história, todos os ramos do direito são muito bonitos, mas o processo é muito melhor, né? Aquelas histórias. Mas, falando agora sem brincadeiras, muito obrigado pelo convite, é uma felicidade estar com vocês, que são amigas, antes de mais nada, né? Então, muito obrigado. Tô à A gente quer disposição. saber se você está preparado, porque a gente vai entrar na trajetória, Bora? no mérito da trajetória de vida, da sua vida profissional todinha. Eu vou começar além do currículo do Dr. Gilberto, que é maravilhoso, e depois ele vai contar aí como que foi passar por todas essas etapas. Foi tranquilo, né, Dr. Gilberto? Pior que foi. Pior que foi. Vamos lá. Advogado, doutor em função social do direito pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP, mestre em direitos difusos e coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, especialista em direito e relações do trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor titular de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor titular de Direito Civil na Faculdade de Direito de Sorocaba, a FADI, membro efetivo do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados em Processo, coordenador pedagógico de cursos de especialização na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no CPJUR e na Faculdade de Direito de Sorocaba, e na ESA, Escola Superior de Advocacia da nossa OAB São Paulo, autor de obras jurídicas. Quer mais um pouco, doutora Isabela? Eu acho que nem tem como, né? Não precisa, por isso que eu disse Bondade o que me vem à de cabeça vocês. quando eu falo de Dr. Gilberto Carlos Maestro Júnior. Nascido e criado onde? Nascido em Santo André, no Hospital Brasil. Andrés no da Hospital Gema! Nascido pelo trabalho de um médico sensacional chamado Jorge Naufal, que depois me deu o prazer de acompanhar o nascimento das minhas duas filhas. Ai, que lindo. Né? Também, minhas duas filhas nasceram, obviamente, da minha esposa, mas o obstetra foi o Dr. Naufal. E também uma outra coisa que o nascimento trouxe, né, que foi a possibilidade de conhecer um dos médicos mais brilhantes, se não o médico mais brilhante que eu conheci na minha vida, né, chamado Israel Zexer. Dr. Israel Zexer é simplesmente alguém fora do normal. Foi meu pediatra, foi pediatra das minhas duas filhas. Eu passei por ele no Hospital Brasil também, quando eu era criança. Então, Hospital Brasil, e falar de Todos nascimento... nós passamos por ele, né? Ele é sensacional. Falar de nascimento faz a gente lembrar do Dr. Israel, que é uma pessoa porque eu tenho não só um respeito, eu tenho uma admiração imensurável. Eu tenho uma lembrança muito legal do Dr. Israel. Eu tava no pronto atendimento do Hospital Brasil, eu era bem pequenininha. Aí vem ele, né? Eu tava lá com a minha mãe, ele com uma gravata do Looney Tunes. Eu adorei! Não, ele é... Uma graça. Ele é fora do normal. Ele é daqueles médicos que nós não precisamos de nada além do que a palavra dele para já acreditar e achar que tá tudo certo, tudo sob controle, né? É uma grande inspiração, Dr. Israel Zexer. Pessoa muito séria, pessoa que merece nossas homenagens. E criado em São Bernardo. Tá, Criado em São do Bernardo lado do Campo. aqui. São Bernardo do Campo. Nosso município vizinho. Eu, até, olha, meus 20 e alguma coisa anos de idade, no mesmo endereço, inclusive, no bom e velho bairro Baeta Neves. Baeta Neves. Baetão.
Aliás, é isso aí. Joguei muita bola lá. Mas é isso. Conta pra gente. Oi. Passou a sua adolescência toda e chegou o momento, vou fazer uma faculdade. E preciso escolher um curso. Já sabia que ia ser direito? Escolhi com 4 anos de idade. Nossa, cada vez tá mais. Escolhi com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Um prodígio. Não. Eu, com 4 anos de idade, frequentava pré-escola. Aham. Aliás, a Escola Municipal de Educação Infantil, a EMEI, né? É. Santos Dumont, que ficava onde hoje é o Sonda Supermercado. Sei. Era ali, né? Eu até brinco, eu falo que de vez em quando a gente está fazendo compras, eu digo, olha só, aqui era o tanque de terra, né? Ali era o pátio, onde na seção dos peixes, e por aí vai. Mas, agora falando um pouco mais sério, meu pai cursou a gloriosa Faculdade de Direito curso de Direito da gloriosa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de 76 Olha. a 80, né? Do ano que eu nasci a 80. Então, quando eu comecei a entender alguma coisa do que acontecia em volta de mim, aos 4 anos, meu pai estava no finalzinho já da faculdade. Uhum. E eu... Respirou direito. Não, se meu pai faz é bom, né? E meu pai é uma grande pessoa, uma pessoa admirável em todos os sentidos, e eu sempre achei isso, né? E eu desde os 4 anos eu vou dizer mais, eu não me resumia a dizer eu cursarei Direito. Aham. Eu dizia, vou cursar Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. né? E foi isso que aconteceu. Que legal. Conta pra gente, fez a Direito de São Bernardo, fez estágio. Fiz com meu pai, trabalho com meu Com pai ele? meu pai explorou trabalho infantil. Eu, falei pra ele. Eu trabalho com meu pai desde os 13 anos de idade. Bom que o grande período tá prescrito. Desde os 13 anos de idade. Pode Meu falar. pai, com 13 anos, falou pra mim assim, eu jogava basquetebol. Muito, né? Assim, não de qualidade, de quantidade. Eu jogava basquetebol, meu pai um dia chega em casa, 13 anos. Falou assim, olha, eu tenho como te levar para fazer alguns testes em alguns clubes, conheço bastante gente, meu pai jogou, né? Conheço bastante gente. Agora, é aquela história, né? Vou te fazer uma pergunta, atleta no Brasil, né, para dar certo, ainda mais em basquetebol, bem, você tem que sair do país. A minha pergunta é, você tem basquetebol suficiente para jogar na NBA? Falei, o futuro a Deus pertence, eu tô falando sério. Ele Ser um dos All-Stars, né? Ele falou, eu tô falando sério. Eu falei, pai, eu acho que não. Também não chega a tanto. Ele falou, então segunda-feira você vai pro escritório comigo. E aí começou, né? Lógico que eu fui só um pouquinho nas férias, tinha que terminar ainda o primeiro grau, né? Mas a partir do segundo grau eu cursei ET Lauro Gomes, eu sou técnico em processamento de dados pela ET Lauro Gomes. PD. E olha, outro período também da vida que sensacional. Os melhores amigos que eu tenho até hoje são egressos da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes. E todos por coincidência, todos não, um deles não, mas os outros, da patotinha mesmo, professores universitários. Incrível, né? Incrível. Um na FAAP, outro foi na Fundação também, outro na UFSCar. Né? E por aí Só vai. em faculdade de peso também, né? O solzinho era bom, o solzinho era muito bom. E, bem, fui pro curso noturno e aí o pai já falou, vem cá, criança, vamos trabalhar. E desde então eu tô no mundo do direito. Que legal. E conta pra gente, você entrou novo na faculdade? Entrei. Entrou? A ET, no curso noturno, ela, na época, tinha uma característica, não sei se ainda tem, que o curso tinha 1 ano a mais. Eram 4 anos, né, o curso técnico. E eu fiz os 4 anos. A partir do terceiro, poderia parar e já prestar o vestibular. Mas era tão bom. Eu falei 1 aninho a mais. Né? Não me arrependo, não. A ET é... Nossa... A ET é daquelas escolas que a gente passa na frente, lembra de tanta coisa que dá vontade de chorar, de tão legal que foi, sabe? Tempo gostoso, né? Muito bom. E uma escola muito boa, com amigos sensacionais, tudo muito sério, tudo de muita qualidade, sem perder a graça, né? Então era uma escola sensacional. E que ano entrou na São Bernardo? Entrei em 95 para 96.
né? 95 para 96. Foi isso daí. Ficamos lá os aninhos da faculdade. Quando acabou o curso, comecei a advogar. Eu comecei a advogar em 2000, né? Me formei em 99. A carteira da ordem foi expedida em março ou abril de 2000, e a partir de então a gente está nessa lida aí. Passou de primeira? Conta pra gente. Fiz a prova em civil e passei de primeira. Ah, civil, Nossa, Isabela. tá aumentando minha pontuação. Seu score tá... Fiz a prova em subindo. civil e passei de primeira. Lembra o que caiu na segunda fase? Lembro, foi uma ação de cobrança de cota condominial. Débito condominial. Ó. Lembro. Interessantíssimo que no probleminha, no ponto, um dos personagens aí do casinho se chamava Gilberto. Olha! Verdade. Que legal! Verdade. Eu ainda fiz o exame de ordem ao tempo do exame da OAB de São Paulo, né? Ah. E, bem, deu tudo muito certo, graças a Não Deus. te falaram assim, nossa, você é doido de prestar civil? Não. Eu ouvi bastante. Não foi. Eu tive a sorte, uma sorte muito grande na vida. Eu tive um grande azar e uma grande sorte na minha formação jurídica, no meu curso de Direito. Qual foi meu grande azar? Meu grande azar tem nome: Elizabeth Vicentina de Genari. E por que eu digo que foi um grande azar? Porque eu só tive 2 semanas de aula com ela. É um grande azar. Professora Elizabeth Vicentina de Genari é uma inspiração. Ela não é só, na minha opinião, uma das maiores, se não a maior professora que passou pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. A professora Elizabeth, ela é um exemplo de... Olha, ela é inspiradora na postura, ela é inspiradora na forma de falar, ela é inspiradora na forma de orientar, ela é uma professora sem igual, ela é sensacional. E eu dei o azar de, no ano em que ela começou a lecionar pra gente, por questões, né, afastadas da vontade dela, ela não pôde ministrar, né, as aulas. E isso é algo que eu digo para ela. Eu falo, a senhora tem um débito comigo, né? Mas não tem problema, que a senhora é a minha mestra para sempre, né? Todas as homenagens à professora Elizabeth. Não estou dizendo que os meus professores não foram bons, foram excelentes. Mas eu fico triste, porque eu queria ter tido o ano inteiro de aula com ele. Tem aquele, né, que te marca. Não, Elizabeth, ela precisa de 2 minutos na sala de aula para mostrar quem ela é, né? Ela é simplesmente inigualável. E esse é um momento triste na minha formação. Mas não tem problema, que eu dou aula, leciono na Direito de São Bernardo há 16 anos já. Aí eu colei nela e falei, agora você vai me ensinar tudo que você não me ensinou na sala de aula. E não vai ser só um ano, não. Não, pode começar. E a professora sempre muito, como é que eu posso colocar? Olha, muito gentil, humilde, companheira, né? Gosta do que faz e faz com... Aí sim, com maestria, sempre ali disposta não só a discutir processo, mas falar da vida, falar sobre como deve ser a vida de um professor, né? Aprendi muito com ela. Compartilhar mesmo. Muito, ela né? é sensacional. E a vontade de ser professor veio... Não, a vontade de ser professor... Não, calma, conta a sorte. Pode falar. Pode. Não, A você falou sorte. que tinha o azar, mas tinha a sorte também, que Então, você teve muita sorte. A sorte veio do que eu vou falar agora, que me deu vontade de ser professor. Ótimo. Ótimo. Olha o Olha, gancho. tá muito... Olha o gancho. Eu tive aula com 2 professores que mudaram a minha forma de ver o direito. Eu sempre gostei muito, tá? Sempre gostei muito. Excelentes professores. Eu tive aula com Farid Kasseb, de Direito Tributário. Nossa. O que era aquilo? Eu tive aula, por exemplo, com o professor Mauro Pardelli, de Sociologia. Nossa, o professor Mauro depois foi meu coordenador na graduação. Aprendi muito com ele, mas muito, não só sobre Sociologia, mas sobre, depois como coordenador, sobre ensino jurídico, sobre a organização de uma escola, né? Eu tive aula com grandes nomes, a professora Leonor, professor Francisco Coelho, né? O casal, professor de civil e ele professor de penal, professor Dalmas. Então, eu tive um curso de direito sensacional. Só que quando chega no 4º ano, eu tive a oportunidade de cursar o EPA, né? Na época, esse EPA é uma espécie de laboratório de prática, tudo bem? Que era facultativo. Era estágio em prática na advocacia, né? Facultativo.
facultativa. Os alunos podiam se inscrever para fazer ou não, de sábado. Era interessante porque fazia às vezes do estágio. E não só isso. Você podia, durante o quarto e depois do quinto ano, aprender a peticionar. As aulas eram de debates práticos sobre casos, técnica de redação de peça, e por aí vai. E eu tive aula no quarto ano, no EPA, com o professor Pedro Marini. Pedro Marini. Aprendi muito, muito com ele. É um grande amigo, é um grande professor. Aprendi muito mesmo. Sou muito grato a ele. Aliás, do Pedro tem uma história interessante. Eu, quando tive o meu segundo caso, que apareceu para mim no escritório, advogado de meses, né? Poucos meses de carteira. Parece um caso complicadíssimo, bem complicado mesmo. E eu falei, caramba, será que eu tenho estofo para assumir esse patrocínio? Quer saber? Vamos lá, né? Fui contratado, comecei a preparar, estudar, pesquisar, preparar. Na época não tinha a facilidade das pesquisas de hoje. Eu pesquisei muito em RT, viu, gente? Lista dos tribunais, para quem não sabe, uns voluminhos vermelhos, que você começa pelo índice, e por aí vai, né? Lex, RT. Bem, preparei a petição inicial. Olha só, Priscila, o que eu faço? Pronta para distribuir. Assinada. Eu falei, poxa vida, eu vou na faculdade. Aí eu fui à faculdade. Processo físico naquela época, né? Fui à faculdade, levei tudo. Quem estava lá? Professor Pedro Marini. Falei, professor, eu queria conversar com o senhor um pouquinho, né? Causa que entrou para mim. Será que tem como? O senhor me dá uma olhadinha na petição? Uma olhadinha na petição. Ele com aquele jeitão dele, meio, né? Falou, vem cá. Fomos no gabinete dele, sentou, pois o professor Pedro leu a peça de cabo a rabo, analisou todos os documentos, me deu todas as dicas que podia dar, falou, tá bom, pode ir que vai dar tudo certo. Ai, que lindo. E é por isso que eu falo, né, da minha gratidão, né, porque não é só pela qualidade das aulas, olha o ser humano, né, sensacional no começo de carreira. Mas aí no quinto ano eu conheci o maior professor de direito que eu conheci na minha vida, de todos os professores de direito que eu conheci, o maior de todos se chamou Laércio Antônio França, professor de prática também. Genial, genial. E esse cara me fez ter vontade de pensar na carreira acadêmica. No quinto ano da faculdade eu comecei a, em casa, comentar. Olha, se tem uma pessoa inspiradora, esse cidadão aí, né? E eu tenho vontade de pensar no assunto, né? Só que o bichinho da advocacia tinha me mordido. Então eu só fui parar para realmente focar nisso alguns anos depois, 2005. Né? Em 2005 eu tive a primeira oportunidade de lecionar mesmo. Já tinha alguma experiência em palestra, coisa assim. Sempre gostei de falar, né? Vocês estão vendo agora. E que não deixa nem, né? Mas olha só, em 2005 eu recebi um convite para lecionar no Senac. E eu durante um ano ministrei aulas no Senac, em Unidade de Jabaquara, Unidade de Tiradentes. Foi uma experiência riquíssima, riquíssima mesmo. Né? Aulas em cursos de técnico em segurança do trabalho. Né? Aí em 2006 eu recebi um convite da professora Eliana Borges Cardoso, da Faculdade de Direito de São Bernardo. À época eu já cursava especialização em Direito e Relações do Trabalho. Engraçado, eu fui aluno da primeira turma desse curso. Hoje eu coordeno esse curso. E como foi do civil para fazer uma especialização em Direito do Trabalho? Para você ver, eu quando estava na faculdade, eu falava para meu pai dizia, olha, aqui a gente não faz, no escritório a gente não atua na área trabalhista. Podemos começar com você. Né? Minha mãe falou Pensa nisso. Pensa nisso. Falou a mesma coisa? Só que eu não fui, não. Eu também não fui. Eu falava pro meu pai assim, trabalho, pai? Mas nem a pau. Não gosto disso aí não, né? Direito do trabalho. E meu negócio é civil, processo civil, né? Beleza, tudo bem. Me formei, meu pai é um cara muito democrático, nunca pressionou. Vai lá, vambora. E, bem, só que a vida, ela traz algumas coisas, como por exemplo, um cliente que chega e fala, queria conversar com o advogado trabalhista, não, a gente não atua na área. O segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, né? O 100º. Aí chega uma hora que você diz, estou rasgando dinheiro. Eu tenho que fazer. Eu comecei a pensar
na advocacia trabalhista, eu sou muito sincero nesse ponto, Aham. em razão de demanda. Tá. Eu tinha muita demanda, né? E falei, poxa vida, eu vou estudar esse assunto. O seu pai atuava na área civil. Meu pai sempre atuou na área imobiliária, Ah, especificamente, com algumas questões, algumas atuações na área de família, sucessões, mas especificamente imobiliário. Não, é que todas as áreas ramificadas do direito civil sempre puxam alguma coisa de família e sucessões, Não né? tem como fugir, Porque, né? não por tem exemplo, como. você atua num caso de imobiliário, por exemplo, aí morre alguém da família, aí vão te procurar, né? É. E meu pai, né, é sempre muito bacana, faz o que você quiser, né? Vamos lá. Isso eu não posso levantar uma sombra aqui de dúvida sobre a liberdade que eu tive no escritório. Eu fiz o que eu quis, né? E bem, resumindo, quando chega mais ou menos em junho, eu lembro até o mês, junho do ano 2000, eu já tinha recusado tantos clientes, mas tantos clientes que eu falei, ainda não, né? Vamos estudar. Tinha um amigo que fazia, né? Falei, poxa, vamos bater um papo. Aí sentei com ele, conversamos um pouco, ele me explicou mais ou menos, adquiri alguns livros, fui estudar na raça e decidi fazer. Falei, eu vou fazer esse negócio. Dá para fazer, né? E eu lembro dos meus primeiros casos. Primeira contratação para atuação no processo do trabalho, né, que eu tive foi de 3 amigas. Elas eram 3 garçonetes da mesma empresa. Vamos falar o nome aqui, né? Não vem ao caso. Mas 3 garçonetes. Eu peguei as 3 causas. E montei as iniciais. Sempre tive essa humildade no sentido de buscar um colega que faça. Olha, o que você acha do trabalho? Não, tá legal, pode seguir. Propus as 3 reclamações. Em São Paulo, eu lembro que as 3 foram distribuídas para varas que ficavam naquele prédio da Avenida Rio Branco. Sei. Né? Na época que Era descentralizada. Seu trabalho. Alfredo Issa, Aurora. Aurora, Rio Branco. Rio Branco. Né? E por aí, sei que aquele corredorzinho estreito que a gente ficava esperando a audiência ali na Rio Branco. A Ipiranga, pelo menos, tinha uma sala de espera. E a escadaria, né? todinha lotada. Caracol desse tamanho. Elevador que não cabia ninguém. Ou quando funcionava, não cabia ninguém. Né? Então, beleza, vamos lá. E comecei. A primeira audiência foi em agosto. Agosto? Audiência Julho. trabalhista. Isso, julho, me desculpe. Desses processos. Eu ajuizei em junho, já teve audiência em julho de um caso, mas não era inicial, né? Uma audiência apenas para tentativa de conciliação. Beleza, a primeira instrução mesmo que eu fiz trabalhista, que foi numa audiência una, na verdade, foi em agosto nesses casos. E olha, eu vou dizer pra vocês, na medida que eu estudava, que eu lia, eu comecei a gostar daquele negócio. Falei, poxa, isso aqui é interessante, né? E foi que eu comecei a advogar na área trabalhista. Né? Então, até hoje, eu atuo na área trabalhista e na área civil. Né? E foi interessante porque a primeira oportunidade que eu tive para lecionar em curso técnico foi justamente em um curso no qual eu tinha que falar de direito do trabalho, especificamente questões pertinentes à saúde e segurança, né? O que me fez estudar mais ainda, né? Eu falei, quer saber, tô atuando tanto na área, inclusive, né, com essa possibilidade na época ainda não tinha começado, de iniciar as aulas no Senac, eu vou cursar uma pós. E, aliás, minto, eu vou fazer um cursinho. São Bernardo, na época, divulgou um cursinho de extensão de uma semana. Falei, eu vou fazer esse cursinho. Eu fui, de atualização. Fiz o cursinho e no final anunciaram a pós. Falei, eu vou fazer esse trem. Né? Aí fomos eu e minha irmã caçula, fez comigo esse curso. Nós cursamos a especialização, né? E já no segundo ano da especialização, eu fui convidado pela professora Eliana, que era a coordenadora, para auxiliá-la no curso de prática trabalhista. Comecei a acompanhá-la na faculdade e em 2007 eu fui convidado pelo então diretor da faculdade, professor Pimenta, para lecionar. Ele disse, olha, só que você tem que entrar no mestrado, não tem como, né? Tem para ser professor, tem que estar no mestrado. Na verdade, ele me convidou para disputar a vaga, né? O Direito de São Bernardo, como sendo uma autarquia, não é assim, não é por mero convite. Deu tudo certo, eu tive sorte, né? Fui aprovado,
foi quando eu corri atrás do mestrado, ingressei no mestrado em difusos e coletivos na Unimes, sensacional. Eu tive metade, 90% da minha formação com 2 professores. O módulo dos 2 eu fazia. Do Risato Nunes e o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, né? Então eu descia para Santos, eu gosto de estudar, descia para Santos feliz e voltava mais feliz ainda, né? Foi sensacional o meu mestrado. E escrevi sobre direito do trabalho. É isso que eu ia perguntar, o que foi a tese A minha dissertação foi sobre boa-fé objetiva na negociação coletiva de trabalho. Assim, é um trabalho que até hoje me traz frutos interessantes. Por quê? Essa minha dissertação, ela foi convertida com alguns ajustes para formato mais comercial, ela foi convertida no meu primeiro livro. Né? Olha. O princípio da boa-fé objetiva na negociação coletiva. O título da dissertação é um pouco mais longo, né? Mas a versão comercial ficou como o princípio da boa-fé objetiva na negociação coletiva. E esse livro, pela editora LTR, né, 2012, esse livro, ele, olha, me rendeu coisas que eu não esperava. Exemplo, eu tenho citações desse livro em acórdãos do TST, em acórdãos de vários TRTs, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado, em trabalhos de conclusão de curso. Ai, que orgulho. Isso chega pra gente, né? Porque acaba de um jeito ou de outro chegando, né? É muito gostoso você pegar um acórdão do maior tribunal do Brasil, né? E ver uma citação ao seu livro, né? Ou de grandes tribunais. Todos os trabalhistas, todos os regionais são maravilhosos, mas, por exemplo, da 15ª região, tem vários acórdãos nos quais, em enfrentamento de questões sobre dispensa coletiva de trabalhadores, há a citação de trechos do meu livro. E, poxa, e foi o resultado do trabalho do mestrado, né? Então, é algo que eu tenho muito carinho, assim. Muito demais. carinho. Foi uma área que te escolheu, né? Sim. E continuou na área. A gente sempre fala isso, né? Que depois de passar na OAB, por mais que às vezes a gente goste muito de uma área, a área certa para você trabalhar vai te escolher. Vai te escolher. E sabe que eu tenho uma opinião? Opinião não, tem um entendimento que meio que justifica tudo isso, tá? Que mostra a viabilidade de alguém que tem uma cabeça voltada ao estudo do direito civil, não é? E depois também do processo civil, porque não adianta, direito material e direito processual andam juntos, né? Eu sempre gostei de estudar muito os dois. O que acontece? Que faz ter diálogo com o direito do trabalho. Qual a forma que eu penso, né, sobre isso? Direito do trabalho, em especial, quando eu penso em contrato de emprego, é um ramo do direito pautado em um contrato em espécie. Quem gosta de direito civil, gosta de contratos, que sempre foi o tema que eu mais gostei em direito civil, né? Quem gosta de direito do trabalho. Por quê? Porque estudar direito do trabalho é estudar um dos mais complexos contratos que existem, que é o contrato de emprego. Uma complexidade talvez equiparável ao contrato de consumo. Talvez, né? É muito complexo. Muito complexo. E isso chama atenção. Então, isso foi algo que mexeu comigo quando eu comecei a estudar direito do trabalho. Falei, caramba, mas para entender direito do trabalho, eu tenho que entender teoria geral dos contratos. Isso eu já estudava há muito tempo. Falei, opa, toda a minha praia achava que não estava. Né? Você começa a entender as diferenças, as similitudes, e acaba. O direito do trabalho é apaixonante. É absolutamente apaixonante. Eu sou suspeita também. Né? E você vai criando esse gosto pelo negócio, né? Percebendo que na verdade tudo é uma coisa só. Né? E foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. Comecei a lecionar. Quando eu tive a oportunidade de ser aprovado no processo pelo qual se definiu aquela contratação de professores em 2007 na Direito São Bernardo, estava sendo introduzida na grade a experiência, não é, de se ter aula de prática jurídica na grade. Até então o modelo era parecido com aquele que eu falei para vocês. De sábado. De prática de sábado. Né? O que acontece? Introduziram na grade. Então, eram 6 meses de prática trabalhista e 6 meses de prática civil, no 4º ano. No 5º ano, 6 meses penal, 6 meses tributário. Nossa. Era isso. Não era optativa, não podia escolher a matéria. Não era. Criaram isso em 2007.
O que me favoreceu? Né? E até brinco. Tudo bem, tem muito professor bom de prática civil, muito professor bom de prática trabalhista, mas que ministra as duas, né? Tinha pouco. Pelo menos eu dei sorte. E isso me fez, né, ser contratado para a primeira fase do primeiro semestre e continuar no segundo semestre por 2 anos. Que era o que podia. Depois o contrato vencia e a gente tinha que ficar 1 ano fora da faculdade, né? Então eu fiquei 2 anos lecionando prática civil, prática trabalhista. No segundo ano, infelizmente, faleceu uma das pessoas mais gentis, um dos melhores professores que eu já conheci, professor Ney Frederico Cano Martins, de Direito do Trabalho. Em razão do falecimento dele, eu acabei assumindo uma das turmas. Então, eu nessa primeira passagem pela faculdade, eu lecionei prática civil, prática trabalhista e direito do trabalho. E direito do trabalho. Direito individual, para o segundo ano. Experiência que me fez conhecer a minha sócia hoje. Olha! A minha sócia, a Ingrid, né? Ingrid Fernandes, ela foi minha aluna em 2008. Ela era segundo anista da Direito São Bernardo, né? Olha como a vida é. Né? Que coisa. E, bem, vida que segue. Saí da faculdade, fiquei 1 ano mais ou menos fora. Aí a professora Ivone, de Teoria Geral do Processo, teve que se afastar em razão da gravidez. Eu tive aula com a Ivone. Grande Ivone, querida do microfonezinho, amiga, né? querida amiga, sensacional, né? E ela teve que se afastar em razão do nascimento do filho dela, né? A gravidez não, durante a gravidez ela lecionou. Muito bem. Chega o segundo semestre de 2011, eu tinha ficado 2007, 2008 na faculdade. 2011 não, que 2011. Segundo semestre de 2010, foi isso? É porque 9 você ficou afastado, voltou em 10, provavelmente. É isso mesmo. Tivemos um processo seletivo para a Teoria Geral do Processo, TGP, né? Eu me inscrevi, participei e tive a sorte de ser aprovado, né? Aí eu volto para a faculdade, ocasião em que eu conheci um dos maiores amigos que eu tenho hoje. Eram 2 vagas, passamos nós 2. E esse cara se tornou um irmão. Mais do que amigo, um irmão, que é o professor Gilberto Gomes Bruschi, né? Que também esteve lá com a gente, egresso da gloriosa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ficamos lá durante 2 anos, só que antes de acabar os 2 anos, mudou a regra. Passou a não ser mais necessário ficar 1 ano fora, desde que você passe no processo seletivo de novo, né? Sempre processos seletivos muito concorridos de prova, né? Para professor contratado, professor por tempo determinado da faculdade. E eu abriu lá uma vaga de processo do trabalho. Eu falei, quer saber, vou fazer. Fiz, passei. E aí começou a acontecer isso na minha vida. De ano em ano aparecia ali, processo seletivo de direito do trabalho, processo civil, processo do trabalho, eu ia fazendo. Né? Passei acho que em 7 processos seletivos seguidos na faculdade. Até que abriu o concurso público. Quando abriu o concurso, em 2016... eu me inscrevi e tive a sorte de ser aprovado, né? Então, assumi em 2017 como professor titular da faculdade em Direito do Trabalho. Com a aposentadoria da professora Carmela, né, teve a oportunidade de participar de um processo para troca de cadeira e eu migrei para processo civil. Ai, que lindo. Essa foi a história. Então, eu saí do processo civil, né, como bacharel em Direito, graduando, que gostava de processo civil, que teve um professor de prática civil, de processo civil, chamado Laércio Antônio França, como a maior inspiração para pensar na vida acadêmica. Eu carrego esse professor até hoje no meu pensamento, no meu coração, nas minhas orações. Deus precisou de um advogado, levou o melhor, levou o Laércio, né? Sem dúvida. E o que acontece? Fui para o trabalho, adquiri uma nova paixão e voltei para o processo civil, né? Trocando em miúdos, hoje eu tenho 2 paixões ali, que é o direito do trabalho, processo de trabalho, direito civil, processo civil, né? O processo civil falou, o bom filho a casa volta, né? Retorna. Mas volta com ainda uma atuação que pretendo nunca acabe no processo do trabalho. Eu tenho muita coisa publicada em processo civil, mas a maior parte dos meus textos são em trabalho e processo do trabalho. A grande maioria dos meus textos publicados. A minha tese de doutorado é sobre interpretação, né? Eu fiz uma análise sobre o que do direito do trabalho interessa para o direito de família,
o que no direito de família interessa para o direito do trabalho e como que isso é interpretado e aplicado. Versus como deveria ser. Né? Olha. A minha tese se chama, o título é Diálogos entre Direito do Trabalho e Direito de Família, né? Em Publicou busca... o livro? Não, essa eu não publiquei ainda. Em busca de um estabelecimento de critérios seguros de interpretação, né? E pela FADISP. Então, o direito do trabalho está sempre ali. Vai né? ficar ali. E o direito civil surge para mim como matéria de docência em Sorocaba. Né? Eu fui aprovado no concurso para a Faculdade de Direito de Sorocaba, para professor titular já, em 2011. Em janeiro de 2011, para prática jurídica trabalhista. Olha. Foi o meu concurso. Alguns anos depois, em razão do falecimento de um professor titular de Direito Civil da faculdade, abriu a vaga. Minto, foi antes, em razão da aposentadoria dele. Ele faleceu logo na sequência. Abriu a vaga. E aí eu tentei um processo seletivo interno para mudança de titularidade e eu passei para Direito Civil. Então hoje eu leciono Direito Material, Direito Civil em Sorocaba, desde 2011. Grande faculdade. Eu tenho 2 conhecidos e um amigo muito próximo que se formou, o Hélio. Hélio Tomba. Meu aluno. O Hélio. O Hélio foi meu aluno. A gente querido. é muito amiga, a gente escreveu artigos juntos. Ele O é Hélio, muito... querido. inclusive, mande um abraço pra ele. Eu mando. O Hélio foi meu aluno. Você viu que você falou o Hélio? Eu falei, deve ser o Tomba. Hélio, um abraço, viu? Beijo pra você. Sensacional. É. Um abração, Hélio. Nossa, ele... A Faculdade de Direito de Sorocaba, olha, ser professor na Direito de Sorocaba é algo que tem que nos orgulhar muito. A faculdade é sensacional, são mais de 60 anos de história. Nossa. Uma faculdade pela qual passaram nomes como, por exemplo, Vicente Greco Filho. Né? O nosso querido Paulo Sérgio Domingues, que acabou de ser indicado para o STJ, é nosso professor titular de Direito Processual Civil lá. Olha. É uma faculdade é muito parecida com a Direito de São Bernardo, sabia? O Eu estilo dos imagino. alunos, inclusive. O perfil dos alunos. Então eu costumo dizer que eu saio de Sorocaba e venho para São Bernardo. Saio de Sorocaba, vou para Sorocaba e nem percebo Parece que eu que tá mudei. no mesmo lugar. Ali, a região de Sorocaba e Itu são conhecidas como regiões que têm faculdade de direito. Tem. Em Itu Tem a FADITU. FADITU, que até o Michel Temer foi... Grande Mário. É. O professor Mário é vamos colocar, o grande coordenador pedagógico, aquele que pensa pedagogicamente a FADITU, né? Pelo menos era até algum tempo, eu acredito que ainda é. Gente da melhor qualidade, um acadêmico de grande seriedade. Gosto muito do Mário, muito mesmo. Um cara que eu tenho um respeito tremendo por ele. E a Faculdade de Direito de Sorocaba, eu sou suspeito para falar. Né? Sou suspeito para falar. Ali a gente... São já 11 anos de história e uma história que só me deu alegria. Só me deu alegria. Eu dei uma aula na FADITU. É? Preparatório para exame da Mesmo? ordem, quintonista. Direito administrativo. Que legal. Não sei nem por que eu aceitei. Mas, enfim, né? Precisavam. FADITU. E aí eu fui indicada Fantástico. e eu dei pra manhã e pro noturno. E assim, eu sou suspeita em falar, são cidades... Não, Sensacionais, maravilhosa. Nossa, né? eu moraria ali Fácil. Itu, Sorocaba. Ai, Uma delícia, uma delícia. Olha, Sorocaba é apaixonante, né? É apaixonante. Volto a dizer, eu não posso falar de Sorocaba, eu sou suspeito. Sorocaba, hoje, eu brinco em casa, eu falo que é a minha segunda morada, né? É sensacional, a cidade é organizada, o sorocabano é diferente, ele é receptivo, são pessoas muito sérias, né? Então é uma cidade que tem tudo para ser sempre de ponta. tem na região. restaurantes maravilhosos. Sem dúvida alguma. Restaurantes maravilhosos. Ai, nossa, Sorocaba é tudo de bom. Não, é muito bom, é muito gostoso. O clima é bom, as pessoas são sensacionais, a comida lá é boa. Você falou. Ó, taurina que Tudo sou, bom. né? Eu não posso falar do lugar. Agora, eu sou suspeito. Sorocaba é linda em todos os aspectos, mas o que tem de mais lindo está na rua Doutor Ursulina Lopes Torres, número 123, bairro Vergueiro. Nós temos o prédio mais bonito do mundo. Mais bonito do mundo. O prédio da Faculdade de Direito de Sorocaba é algo de cair o queixo.
né? Os professores são sensacionais, os alunos são fantásticos, as minhas crianças de Sorocaba são sensacionais, qualidade elevadíssima. Eu só tenho realmente a agradecer E o Hélio, pela oportunidade. o Hélio, ele Sensacional, ele Hélio. começou atuando em Direito do Trabalho. Sim, Hoje em dia ele tá trabalhando aqui em São Paulo, no Cordeiro Lima, sim. em Direito Civil. Olha. Ele é... E Direito Digital, né, principalmente. A gente Isso que eu ia se falar. conheceu pelo Direito Digital, na verdade. Pelo que chegou a mim, o Hélio hoje ele tem se dedicado bastante ao direito digital, né? Sensacional, menino sensacional. Esse eu posso dizer mesmo sobre ele, foi meu aluno, e meu aluno não só de sala de aula, mas de bater papo no pátio, aluno amigo, né? O Hélio é eu vou chamar de menino por respeito, porque não tem jeito, vai passar o tempo, já é um homem feito, família, etc e tal, mas a gente olha e fala, é menino, é menina, né? Cria, né, do professor. Não é só isso. É engraçado isso. É coisa de tiozão, eu acho, né? A gente olha assim para esse pessoal que a gente viu na sala de aula surgir para o direito e dá um sentimento de orgulho. Dá quase sentimento. Eu sou meio possessivo. Eu falo, são as minhas crianças, né? E é legal você ver esse pessoal que é sério. O Hélio é um dos vários, né? Se dando bem na vida, né? Porque merece. E a gente pode dizer que merece porque viu nascer ali, na origem, na faculdade, né? Sensacional. Quando ele mudou pra São Paulo, ele sempre falava assim, Isa, onde que é bom pra comer aqui perto da Paulista e tal? Como que eu faço pra ir pro João Mendes de metrô? Ele sempre... E a patotinha dele era muito boa, viu? Ele e toda a turminha aqui. O Eduardo eu também conheço. Edu, sim. O Edu, ele veio pra São Paulo, agora voltou pra Sorocaba. Ele tá trabalhando em Sorocaba. Eu já não sei dizer, mas que bom saber. Olha, é um pessoal muito bacana, muito bacana. Olha, gostei dessa parte da conversa. Eu posso fazer um comentário extra? Deve. Há 2 semanas? Uma semana. Dia 29, sexta-feira passada. Né? Eu tive uma experiência daquelas que fazem o professor refletir sobre a vida depois, né? Porque a vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa, que não percebe o que está acontecendo em volta, né? Bem, eu coordeno cursos de especialização na ESA há um bom tempo. Um bom tempo. Aliás, o primeiro curso de especialização da ESA Santo André fui eu que montei o projeto, eu coordenei, né? E a gente tem que sempre lembrar das pessoas que confiam na gente, né? Graças à minha querida amiga, a presidente Andréa Tartucci, né? Andréa, ela me deu nem me conhecia e confiou em mim, né? Nem me conhecia direito e confiou em mim. A gente montou o projeto desenhado por mim mesmo, direito processual civil aplicado. E né? um tremendo sucesso. Foi. Formou uma turma grande, a gente conseguiu uma quantidade enorme de egressos, de alunos terminando o curso, recebendo certificado. Só que nesse meio tempo a coisa deu tão certinho que a gente acabou montando outros cursos. Então eu aqui em Santo André, por exemplo, já coordenei, são 2 turmas de processo civil, 2 turmas de direito de família. Outro curso que eu montei também, Família, Sucessões e Diversidade. Fui eu que fiz o projeto. Né? E tá lá. Bem, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui no 4º desses cursos, 3º, na verdade. Agora, a 2ª turma de processo civil, concluída, bonitinho, nós tivemos a oportunidade de entregar os certificados, né? Tudo certinho, tudo bonito, TCC aprovado, certificados para os alunos. Nessa sessão solene, estava na mesa ali esse que vos fala, né, como coordenador do curso pedagógico. Do lado esquerdo, a Ingrid. Quem é a Ingrid? A Ingrid, ela é minha sócia, mas ela é minha assistente nos cursos da ESA. Ela me ajuda na coordenação, né? Que é a mesma Ingrid que foi minha aluna em 2008. Que em 2012, 12 ou 11, me procurou na faculdade, por ali, acho que foi 12, me procurou na faculdade, numa sexta-feira à noite, num dia que eu estava dando aula de prática, pedindo para ser minha monitora, minha assistente. Já fazia tempo que eu não havia. Pedindo para ser minha assistente. Eu, obviamente, aceitei, né? Eu tinha a equipe formada, mas tinha uma vaga. Aceitei. E ela nunca mais largou, né? e fez um trabalho que eu falei, meu Deus do céu, ela tem talento, essa menina, né? E eu precisava realmente trazer alguém para o escritório,
foi quando eu fiz uma proposta de sociedade para ela, dela integrar a nossa sociedade. Ela foi para o escritório e, bem, um pouquinho depois, até em razão da correria do escritório, ela deixou a assistência. Deixou a assistência na graduação da Direito São Bernardo, a condição de monitora, para ser minha assistente em cursos de pós-graduação. Né? Beleza. Hoje a Ingrid é professora de Direito Processual Civil e de Direito do Trabalho, as duas matérias. Por que será, né? Por que será, né? Nem teve influência, imagina. Na Escola Paulista de Direito, na EPD. Mestranda. E ela é a atual coordenadora do núcleo Diadema da ESA. Exato. Né? Na posse eu a vi. Ela Ela do meu lado esquerdo na mesa. Então, tudo bem. Lado direito, o coordenador da ESA Santo André, que é o Rodrigo Amaral. Mestre em Direito, Processual Civil, etc., que foi meu aluno na Direito São Bernardo. E do lado dele, o Alexandre Camarosano, que é mestrando. Exato. E foi meu aluno na Direito São Bernardo. Eu sei que eu olhei assim, eu falei, pera um pouco. Eu me toquei, que eu tava numa mesa, o único ali que não era autoridade era eu, né? Coordenador pedagógico, porque aqui coordenadora do núcleo ESA Diadema, aqui coordenador do núcleo Santo André, do lado o assistente da coordenação, só diretoria da OAB ESA aqui e o pangaré do professor Gilberto no meio, né? Só que eu falei, foi meu aluno na Direito São Bernardo, foi meu aluno tudo na Direito São Bernardo. Eu falei, de duas uma, ou o trabalho foi muito bem feito, ou tô ficando tiozão mesmo, né? A idade bateu. Eu acho que são as duas coisas. Isso que eu ia falar, pode ser as duas. São as duas. Foi muito legal, sabe? Você vê assim essa meninada que a gente viu crescer. E volto a dizer, falo meninada, Priscila, pelo carinho, porque são profissionais sensacionais. O Rodrigo é um é um pai de família, né, de uma seriedade ímpar. A esposa dele foi minha aluna. Olha! A esposa foi minha aluna também. O Alexandre, quem conhece sabe, né? De outro lado, a Ingrid, que aí eu sou suspeito para falar. O doutor Gilberto praticamente faz parte da família, né, dos alunos, porque deu aula para a esposa, Na verdade. E vai por aí. E eu não resisti, né? Eu liguei pro pessoal da faculdade e falei, vocês não acreditam que eu acabei de me tocar aqui. Aí hoje saiu. Não sei se foi hoje. Bem, saiu, né? Na nossa comunicação social lá, uma matériazinha falando dos ex-alunos da faculdade e esses trabalhos acadêmicos atuais, né? Porque é isso. Eu acho que faculdade, para quem gosta da vida docente, que é o meu caso, eu costumo dizer o seguinte, a minha profissão, sou advogado, né? Sou advogado de umbigo do balcão, sabe? Sou advogado que sente falta do processo físico. Advogado raiz. Raiz, nada de Nutella, não. Assim. Eu gosto de fórum. Eu gosto mesmo, sinto falta. Eu sou de uma época que a gente ia pro fórum para fazer audiência, depois passava nos cartórios para ver os autos, né? Obrigatoriamente, porque era só processo físico. Não tinha essa moleza de hoje de você olhar pelo PJI, pelo ESAD, né? E nesse momento de você parar no balcão para olhar um processo, demorava às vezes o atendimento, né? Você conversa com um, você conversa com outro. Eu sei que no final das contas, você conhecia todo mundo. Então você chegava no Fórum de São Bernardo, conhecia todo mundo. Chegava no Fórum de Santo André, todo mundo. Aí tem gente que fala, mas São Paulo é diferente. Coisa nenhuma. Né? Você conhecia muito, não todo mundo, mas muita gente, né? E o legal era que você saía dali, passava na sala da OAB para tomar um café com um colega, bater papo, né? Mas não era corrida, lógico que era, mas aqueles 5 minutos do café, dá tempo. Resultado prático, né? Muito difícil brigar numa audiência. A gente falava antes do início aqui, viu, gente? Nós estávamos antes do início falando de perrengues aqui. Mas então, era difícil ter perrengue, era mais difícil. Porque como é que eu conheço vocês? Por mais que nós sejamos advogadas combativos, né? A gente não vai brigar. A gente vai virar e perguntar, vamos fazer uma coisa, vamos pensar em alguma coisa. Ou não, ou até se tiver que ir para uma instrução, para um debate, a gente vai debater com combatividade. Mas espera um pouco. Não vai sair disso, não vai virar briga. Da porta para fora. Eu renunciei já a cliente na mesa de audiência por causa disso. Porque ela falou, você tem que bater na advogada da parte contrária. Eu falei, não. Eu não tenho que bater, eu tenho que ser combatível, eu estou sendo. Se for para partir para agressão, então é o seguinte,
eu tô renunciando o processo, consta em ata, excelência. É isso aí. E quem tava do lado de lá, duas advogadas aqui de Santo André, né? Aninha Pecoraro de um lado, Ai, Shirley imagina. do outro, né? Eu falei, não é, Queridas. e não é nem por isso, Uhum. e não é nem por isso. Mas olha a postura da cliente, né? Sim. Ela, na cabeça dela, o advogado, ele precisa brigar, ele precisa agredir o colega que tá sentado do lado de lá. Não, E isso eu falei, não, uma coisa é ser combativa, e elas estavam sendo, e eu também tava, mesmo se conhecendo há anos, mas eu renunciei a cliente na mesa por conta dela ter falado isso. Você precisa bater nela. Eu falei, não, Nunca, né? ninguém tem que. Você pode ser combativo e tem que ser. Se o Tem que advogado ser. não for combativo, se a advogada não for Tem que ser. combativa, tem alguma coisa errada. Tá na profissão errada, né? Agora, uma coisa é combatividade, a outra coisa é grosseria. É. Eu falo para as minhas crianças, né, para os alunos, o seguinte: principalmente pro pessoalzinho que está chegando no final do curso. É importante largar isso muito claro, repetir, amassar barro, né? Você tem que ser combativo como advogado. Mas advogado que se preza, não grita. Não. Advogado que se preza, não Melhor argumento, perde, né? não perde a cabeça, não bate na mesa. Se o advogado sabe o que ele faz, ele trabalha com argumento. Exato. Meu avô falava isso. Conhecimento é poder. É isso aí, entendeu? E é isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, menos você grita, menos você é grosseiro. Mais seguro você mais fica. seguro você fica. É É. isso aí. É o que eu penso, né? E quando nós nos encontrávamos mais, era mais fácil. Hoje em dia, tem algumas pessoas que não têm essa percepção e que têm facilitado o caminho da grosseria, da arrogância, etc. e Ainda tal. mais por trás de uma tela, né? É isso aí, falou tudo. Falou tudo. E por não conhecer a pessoa, não tem nenhum laço com o outro. O que é esquisito, porque nós não precisamos conhecer o colega. Não. É advogado, É. é advogada. Ponto Cadê final. o senso de corpo? Né? Cadê esse respeito por aquele que vive as mesmas agruras que você vive? Só advogado para entender o porquê que a gente abraçou essa profissão. Por que você escolhe uma profissão que te pressiona a cada segundo com Nossa, prazos, é. que te pressiona a cada segundo com situações extremamente Com difíceis? decisões que você tem que Bastante, tomar, Né? caminhos a Não, você escolher. tá no limite toda hora ali, né? Do Sim. estresse, de tudo. E você não vai se solidarizar, de repente, com uma situação na qual eu esteja envolvido, por uma arbitrariedade do juiz, ou alguma situação que eu não deveria estar por ela passando. É óbvio, o certo seria que nós tivéssemos uma relação sempre mais fraterna, Sim. sem perder, obviamente, o grande objetivo do trabalho, que é defender a causa do cliente, é lógico. exato. Mas eu não preciso, para isso, agredir o meu colega. Claro. É isso aí. É sobre isso. Eu tô com vergonha de fazer minha pergunta pro... Não, Faz eu aí. estaria também. Mas você vai ter que fazer. Não, assim, a minha vergonha foi aumentando, no caso, né? Foi primeiro o doutor Diego, juiz do trabalho. Sim, Exato. Petassi, grande São Paulino. Aí depois foi pra Carmela. Aí depois foi pra doutora Daqui Fernanda. a pouco você vai ter que pôr uma máscara, doutora Isabela, para Mas conseguir que fazer a aconteceu? Vocês pergunta. estão me largando curioso. Não, assim, é uma pergunta que eu faço. Deixa eu ver aqui. É que eu e Priscila, nós temos um score aqui no podcast. Primeiro é o que é a segunda fase. Matéria escolhida para a segunda fase Civil. de exame de ordem. Eu sou do Eu time tô civil. ganhando penal. Eu ganho com o time Não, penal. mas penal é o que mais tem. É. É o que mais tem. Mas quando vem alguém que fala que fez civil, eu fico... Doutora Isabela fica extasiada. Mas é. Então, porque minha mãe fez civil na segunda fase. Meu pai também. Eu fiz civil. Minha mãe lembra até hoje que caiu desapropriação de uma igreja. Ela falou que caiu na... É. Meu pai é da época do exame oral, inclusive. Meu caiu um HC. Meu caiu uma contestação com reconvenção. Primeira vez depois do Código de 2015. Mas Ai. era previsível, hein? Era previsível. Assim, eu também tenho um professor muito querido de processo que eu falo Quem? que eu me apaixonei por processo por causa dele. O professor Darlô Barroso. Ah, Darlan amigo, sensacional. Ai, nossa. Sensacional. Assim, e ele no dia da Mestre revisão... pelo Nimes, sim, agora ele tá fazendo doutorado Na na PUC. PUC, com a Tereza Alvim. Não, Teresa Alvim entrou na minha live com a Carmela. Entrou, Esses dias. Gente, eu quase desmaiei ao Tá lá vivo, né? coordenando, né, a pós de... E eu fiz a pós de processo com o Darlan também, porque ele fez eu me apaixonar por processo civil. E aí, no dia da revisão, antes da segunda fase, ele falou assim, olha, gente, a outra professora de processo tá falando que vai cair um recurso,
Mas alguma coisa tá me falando que vai cair contestação com reconvenção, porque ainda não caiu. Dito e feito. Dito e feito e caiu. Darlan, uma grande pessoa. Eu gosto muito dele também. Ele é demais. Então, crie coragem, doutora Isabela, e pergunte ao nosso convidado. Com ou sem pasme excelência na petição? O pasme, excelência, eu não gosto, não. Mas algo parecido, dependendo do momento, cabe. Dependendo do... Sem ofensas. Sim. Sem ofensas. Ó, o doutor Diego... Pasme novamente, excelência. Não, é ruim. Aí pega mal. Querido juiz. Querido juiz, também não gosto. A doutora Fernanda veio aqui semana passada, ela falou assim, olha, se alguém falar querido juiz pra mim, eu vou gostar. Qual delas? Que... Da primeira vara do trabalho de Mauá. De Mauá. Sim. Ela é muito fofa. Juíza do Tem trabalho, também a doutora Fernanda tem a Itri. Fernanda de família também, né? Poxa, É. ninguém Região. escreveu ainda, querida juíza, pra mim. Olha, eu já vi coisas. Eu já vi coisas que... O doutor Diego falou, não adianta poesia, pessoal. Meu entendimento não vai mudar por conta disso. Eu penso o seguinte. Vamos lá. A petição, ela tem requisitos formais. Assim. Petição inicial, por exemplo, né? Algumas outras não tem requisitos formais. Desde que os requisitos tenham sido atendidos e a peça, ela cumpra o seu objetivo, ok. Qual que é o grande objetivo da petição? É estabelecer um processo de comunicação convincente, ponto. Se o advogado usa de retórica, né? Pasme, excelência. É que o pasme, né? Agora, por exemplo, ora, excelência. E né, eu não vejo tanto problema. Veja bem, excelência. Veja bem, excelência. Eu não vejo problema nisso. Pasme é esquisito mesmo, E né? termos em latim. Eu não gosto. E o justiça no final do recurso. A cara da errado. Priscila pra mim. Claro que não, Mas não é né? questão de gostar. Aí tá errado. Erro técnico. O justiça? Opa. É, eu erro não técnico. gosto. Erro técnico. Quer que pode explicar? Pode, lógico, eu Pode quero dar saber aula. agora. Claro que ela vai querer. Não, você falar isso para um Óbvio. professor de prática. Você sabe que eu já ministrei, eu brinco, eu falo que eu só não ministrei direito penal, processo penal, essas coisas, e corte e costura jurídico na Direito de São Bernardo. O resto eu já dei aula de tudo, né? Porque tem a frase Fala. praxe de para que seja realizada a mais lídima justiça. A gente comenta isso, vamos lá. Eu prometo ser rápido. Minha cara. Não, vamos lá. Vamos lá. Direito é uma coisa, justiça é outra. A gente já parte por aí. Sim. Ou parte disso. Às vezes, a decisão que o direito impõe, a melhor aplicação do direito impõe ao caso, ela não é justa. Isso é verdade. Né? Não é justa. Por quê? Porque o que é justiça? Essa é a grande pergunta a ser feita. Justiça tem duas palavras que, na minha opinião, são de uma dificuldade de compreensão acerca do sentido e do alcance delas eterna, né? Exemplo não, palavras, justiça e verdade. O que é verdade e o que é a justiça? Vamos ficar na justiça. O que é justo para mim pode não ser justo para vocês, Sim. não é? Isso depende muito de uma série de coisas que vão desde da sua forma de ver o mundo, ideologia, direcionamento de valores, né? Até a sua situação de interesses mesmo, pessoais, que subliminarmente ditam a você uma noção do que é certo e do que é errado. É tão complicado discutir o que é justo que nós hoje temos uma sociedade polarizada, Sim. quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico, né? Existem embates jurídicos interessantíssimos, porque há uma dificuldade de se entender o que é justo e o que não é. Direito, obviamente, persegue o justo. A construção do direito é pautada na busca de concretizar o que é justo. Tudo bem, mas é uma missão inglória. Aliás, às vezes, algo que até há um consenso de ser justo em certo momento histórico, as mudanças da sociedade passa a ser injusto. Será que o que era justo na minha geração é justo para a tua? Será o que é justo para a tua é justo para do meu bebê 2, da minha filha mais nova, tem 19 anos, né? Será?
né? Então, percebam, muda a sociedade, muda o que é justo e o que não é. Aham. Isso já basta para dizer que quando eu falo em direito, eu não estou falando necessariamente em justiça. Sim. E por mais que o juiz entenda justo, ele está com a faca do princípio constitucional da legalidade sobre a cabeça. Ele não pode falar, olha, deixo de aplicar a lei porque não considero justo. Até tem espaço para isso. Dependendo da situação, há critérios de interpretação que permitem o emprego da equidade, por exemplo, para aproximar o justo do jurídico, a justiça do direito. Mas, por mais que eu não considere justo um empregador que está mal das pernas pagar tal verba, ele tem que pagar, está na lei trabalhista. Até porque, sob o ponto de vista do trabalhador, é justo. Vocês entenderam? Uhum. Por isso que, no final de uma peça, você pugnar pela reforma de uma decisão ou pela manutenção de uma decisão, enfim, para que se realize a justiça, é desconhecimento do que é o direito. Por questão de direito, ok, está correto. Aham. Não precisa, mas está correto, né? Por questão de justiça está errado. Só para fechar, adjetivar a justiça. Tem duas palavras, dentre tantas outras, que tornam muito difícil o emprego de adjetivos a elas relacionados. Quais são? Verdade e justiça. Como é que eu posso dizer em mais verdade ou menos verdade? Qualquer coisa que estiver fora da verdade já transforma aquela narrativa em mentira. Ou, no mínimo, em inverdade, em equívoco de leitura, de interpretação, né? Então não tem mais ou menos verdade. Assim como não tem mais ou menos justiça. Eu posso ter mais ou menos injustiça, mas justiça só existe quando há um contexto absoluto de justo. Então notem, a mais lídima está errado. Por quê? Porque não existe mais ou menos lídima justiça. Ou é justo ou não é. Ou seja, aqui nós não estamos falando de técnica processual de redação. Nós estamos falando de falta de conhecimento de língua portuguesa, né? E principalmente de falta de conhecimento de teoria geral do processo. Desculpe, teoria geral do direito, me desculpe. Direito é uma coisa, justiça é outra. E a palavra justiça não admite uma adjetivação como essa, mais lídima. Né? Então esse é meu ponto de vista. Assim como, por exemplo, eu considero surreal aquele debate acerca do texto do endereçamento da petição inicial. Sabe a história do não utiliza mais excelentíssimo senhor ao juiz? Você me desculpe, ao juiz é carta. Não é endereçamento de peça. Né? Não, e não é ao juiz, é ao juízo. É ao juízo. O CPC fez bem, né? O legislador fez bem em alterar o texto 319.1 para passar a indicar que a inicial deve trazer a referência ao juízo aqui dirigida. Porque a competência não é do juiz, é do juízo. E o endereçamento tem uma ligação direta com a questão da competência. Agora, pera um pouco. Você encontra ao douto juízo. Já viram isso daí? Já. Juízo é sinônimo de vara, é unidade de competência, é inanimado, né? Não é um ser. Logo, não pode ser douto, porque douto é alusivo a conhecimento, juízo não tem conhecimento. Então, ao douto juízo já é erro de língua portuguesa. Então você percebe, aqui a gente poderia ir longe, tá? Mas vocês podem perceber que esses discursos, né, de prática que se diz por aí, são vazios, são equivocados. E é por isso que eu digo a você, se você pensa em cursar direito, aqui na região, vem para São Bernardo. Ou se você é do interior, vai para Sorocaba. Vai para FAD, que a gente explica tudo isso. É isso aí. Você vai saber todos os termos que estão em desuso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro escutando. Tudo. Por isso que eu falei, quando você escuta o nome do Dr. Gilberto, o que vem à sua cabeça? Uma única palavra. Ele fala demais. Mestre. Nossa, Mestre, não tem outra. Ele, exatamente. Eu adoro o processo do meu mestrado. Agora eu tô fazendo... Exatamente. Legal. Você tá fazendo onde? Eu tô fazendo pela Universidade Europeia do Atlântico, da Espanha. A bebê está... Bacana. Sobre solução de mediação e soluções de conflito. Muito legal. É. Muito legal. A minha orientadora tem a minha orientadora eterna, né? Que nunca deixa de ser. A minha orientadora de doutorado tem esse tema como o predileto dela, né? Mediação, que é a Fernanda Tartucci. Né? A Fefe, ela, grande professora Fernanda Tartucci, baita referência, amiga do coração.
e que eu considero certamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse tema, mediação. Eu, assim... Ai, agora eu vou me abrir aqui, eu vou falar um pouco da minha vida. Eu sempre fui fã de direito civil na faculdade. Sim. Eu sempre fui cria de direito civil. Sempre, sempre, sempre. Tanto que eu tive direito de família com a professora Débora. Sim, fantástico, querida amiga. Eu fiz lá no IMES, em São Caetano, né? Sim. Tive processo com a Ivone, enfim, né? E aí, quando eu fui fazer meu TCC, eu queria fazer na área de família, né? Mas eu peguei minha orientadora, a professora Rosana, tal. Ela falou assim, vamos mesclar família com métodos alternativos de solução de conflito. Muito legal. Aí eu fiz sobre oficina de pais e filhos como meio da minimização da alienação parental. Tema Nossa! excepcional. Eu fiz o curso da oficina, tal. Achei legal. Foi demais, assim, eu aprendi muito. Foi, pra mim, eu vi um mundo que eu não conhecia, porque pais que praticam alienação parental com crianças, é doloroso de ver depois o que se transforma no adulto, assim. Eu vi documentários que eu fiquei impressionada. E aí eu fui fazer pós de processo civil com o Darlan depois. Sim, você fez onde? Na no Unidom Bosco? Que é o do curso dele mesmo, né? Que é o curso que foi, se não me engano, uma espécie de convênio com a IPD, não foi? Foi. Daí eu tive aula com Teresa Rodalvin, com Araquém de Assis, gente, era assim. Araquém. Nossa, eram professores de Maiores. processo que... E tirando o Darlan, que... É muito legal, Né? manda muito bem. E aí eu tinha a opção de não fazer o TCC, porque pós você não precisa agora, né, fazer. Mas eu falei assim, não, acho que eu vou fazer. Aí eu fiz o meu TCC sobre estabilização da tutela recursal. Bacana, Super legal. show. Aí eu comprei aquele livro do Teori Zavascki, eu até comentei com a Carmela aquele dia. foi. Na verdade, é um dos principais, se não o principal livro sobre esse tema, né? Sim, porque ele já chamava de tutela antes de ser tutela, Atrás. antes do código falar que é tutela, né? E eu comprei pra achar esse livro, foi mas comprei, porque eu falei assim, pra fazer esse TCC, é esse livro que eu preciso. Sim. E aí, desde então, eu me apaixonei pelo processo, né? Olha, os temas que você mencionou aqui são sensacionais, né? Você falando da mediação em conflitos familiares, é o título do livro da Fernanda, né? O título do livro da Fernanda Tartucci. Que mais? Eu considero que os RADs, né? Os meios de resolução apropriada de disputas, eles são, um tema não só importante, é um tema indispensável. Você buscar vida na solução das disputas fora do poder judiciário é algo que é impositivo. Não é racional você levar toda e qualquer disputa para as raias do judiciário. Então, quanto mais se estuda, mais se debate, mais se desenvolve cada um desses meios, a colaboração que a gente está entregando à cidadania é, assim, ilimitada. Ilimitada. Com, óbvio, né, a atenção ao que Tarufo dizia. Tarufo criticava aquela alusão à mediação e à conciliação como sendo os meios adequados. Cada caso é um caso. Cada conflito tem a sua característica. Eu tenho que ver qual meio de solução, autocompositivo, heterocompositivo, enfim, que é mais adequado. Sim. Visto isso, analisado isso, não tem como se negar que quando é possível mediar e obter solução, conciliar e ter ali uma autocomposição é muito melhor, só traz vantagens. Agora que eu lembrei, eu tive a matéria de métodos alternativos na faculdade, que foi a professora Débora também que me deu. Que legal. Assim, da região familiarista não tem outro Débora nome. É um grande nome, né? Débora é um grande nome. A professora Débora é demais. E é isso, pessoal. Na USCS, eu na graduação eu nunca lecionei. Eu lecionei na pós lá, algumas vezes. Tive a oportunidade de estar lá. Eu gosto muito, tenho muito carinho pela USCS. Muito carinho. Em especial, em razão de uma amiga, assim, também... Não tem como adjetivar, porque qualquer elogio é pouco para ela, que é a professora Estela Bom Jardim. É professora Estela. Estela, não tem como, nenhum elogio é suficiente para Estela, ela é indescritível, né? Uma professora muito séria, competente, foi uma profissional
na carreira jurídica que ela abraçou, assim, de destaque. De delegada, né? Maravilhosa. E é uma amiga do ponto de vista das relações acadêmicas, não é? Assim, valiosíssima. Não, eu nunca gostei de penal, mas a aula dela era um show. A doutora Isabela sempre fala aqui. Sim, meu sonho é trazê-la aqui pro podcast. Ah, mas ela vem, se convidar, ela lógico que vem. E, assim, e ela sabia a minha aflição de não gostar de penal. E aí eu falava, professora, eu não sei mais como estudar, eu não sei o que. Ela me pegava, assim, sabe? E ela é mãe também. Além de ser professora, ela é mãezona dos alunos. A Estela faz direito penal parecer fácil. É. Né? Ela é sensacional. Eu gosto muito, sou maravilhosa. suspeito. Amiga, eu sou suspeito pra falar. Doutor Gilberto, chegamos no momento dos nossos perrengues. Eu sabia que eu não ia escapar disso. Não, é o quadro do programa, né? Vamos lá, Um dos quadros do nosso programa, Perrengues na Advocacia. Vambora. Tem muito, não tem? Tem coleção de perrengue. Tem, não deveria. Mas Em audiência, eu acho que Perrengue com colega, Tem. tem perrengue com juiz, com promotor, com cliente. tem história. Conte Vou contar um. Primeiro perrengue que eu tive na minha vida foi com meu pai. Mas um perrengue assim, do estilo perrengue pai e filho. Eita. Não, muito pelo contrário. Ele manda e a gente obedece, né? Ah. E quando eu peguei a carteira da ordem, nunca vou esquecer isso. No dia da sessão solene de entrega das carteiras, um amigo do meu pai estava lá. Trabalhou com meu pai durante muito tempo e tal. Eu sei que meu pai, em resumo, conversando com ele, me ofereceu para fazer uma audiência. Eu me senti... Olha, meu filho tá à disposição, doutor. Foi aí desse jeito. Era uma audiência de justificação. Olha isso. Ouçam isso. Uma audiência de justificação prévia para analisar se seria então concedida ou não uma liminar numa ação de reintegração de posse que tinha uma senhorinha de 70 anos como ré. Alguém propõe uma ação para arrancar uma senhorinha de uma casa, audiência de justificação prévia para isso, no Fórum João Mendes. Ai, meu Deus. A audiência foi às 4 da tarde, eu nunca vou esquecer, eu lembro do horário. Né? Eu peguei a carteira numa noite, às 4 da tarde do dia seguinte eu estava realizando essa audiência. Minha primeira audiência como advogado. Não tinha 24 horas de carteira. Carteira fresquíssima. Foi essa audiência. E seu pai te ofereceu, né? Ele vai. o colega dizendo, poxa, tô com problema de agenda, não sei o que eu faço. Não, tranquilo, ele vai. E eu fui. Eu lembro que, pensando nos vários sentidos que a palavra perrengue pode ter, eu passei a madrugada lendo aquele processo. Lendo o que tinha do processo, porque o colega não tinha a cópia integral. Né? E pensando no que eu iria falar, do que eu não iria falar, né? E fui para essa audiência. E foi um perrengue, porque eu lembro que do olhar da juíza, olhava para mim com ódio. Sabe, esse é o advogado que quer tirar a senhorinha da casa, né? E eu não sabia onde enfiar minha cara. Até hoje eu não sei ao certo se isso era coisa da minha cabeça ou se estava acontecendo mesmo, né? Eu acho que aconteceu mesmo. E no final das contas, é um dilema, né? Eu vim embora daquele dia triste, porque saiu a liminar. E eu fiquei num conflito danado. Meu trabalho foi bem feito na audiência, né? O trabalho bem feito foi do colega. Eu apenas ajudei na audiência, mas aquela dorzinha no coração, será? Porque não tinha como, eu não conhecia as partes, eu não tinha como saber se era justo ou não a causa, né? E foi um dilema. Foi um perrengue, porque quando eu cheguei em casa eu falei pro meu pai, nunca mais faça isso. Aí ele falou, como assim? Você não fala assim comigo, pô, né? Eu falei, pior que se você mandar eu faço. Ele manda eu faço, né? E nesse dia, assim, você chegou umas 3 horas antes da audiência para começar a criar o clima? O clima. Cheguei umas 3 horas antes com medo de chegar atrasado. Fórum João Mendes, naquela época, ano 2000, não era tão fácil assim, não. Era trólebus, aí você ia de trólebus até o Jabaquara, até ainda hoje é assim, né? Aí você pega o Jabaquara, metrô, vai até o metrô Sé, desce. E eu já tinha, logicamente, ido várias vezes lá, mas sempre sem pressa. Né? Sem aquela pressão de não pode atrasar na audiência. Nossa, cheguei muito antes.
um terninho ali, né? Eu já usava terno, mas o meu terno tava ensopado, assim, de mentira, não é tanto. Mas eu tava preocupado, né? Estava preocupado, não pela audiência, eu confesso, viu? Eu nunca tive. Mas pela situação ali. Primeira vida. O juiz. Né? E uma reintegração de posse. Nossa senhora, foi um perrengue. Um outro perrengue interessante foi quando, numa ação trabalhista, né? Isso foi para 2004, por aí. Eu também tinha pouco tempo de carteira. Meu cliente chega embriagado na audiência. Acontece. Absolutamente bêbado. Uhum. Bêbado. E ele tinha que falar na audiência. Nessas horas, você sabe que em sala de aula, se algum aluno estiver assistindo, vai lembrar que eu falo isso. Em sala de aula eu digo o seguinte, se tem uma coisa que um advogado que se preza não faz, é dispensar depoimento pessoal. Exatamente. Nunca. Por que não? Simples. Se o depoimento for perfeito, não soma nada para o depoente. Se ele errar qualquer coisa, soma para a parte contrária. Como você só pode ouvir a parte contrária em depoimento, meu cliente só tem a ganhar. Né? Então não abro mão. Doutor, mas a pauta está atrasada. A culpa não é do meu cliente. Exato. Tem que ouvir. Naquele dia, Ai, meu Deus. o juiz perguntou para mim assim, e eu sempre pensei, eu aprendi isso com o Laércio, né? Então, o mestre falou, sempre levei a sério, né, as lições do grande professor Laércio Antônio França. E, bem, aquele foi o primeiro dia da minha carreira. Eu tinha 4 anos lá de audiências, não é tanto tempo, mas soma algumas. Já dá uma calejada, né? Uma de leve. Algumas. Foi a primeira vez que o juiz perguntou para mim assim, depoimento pessoal, doutor? Eu falei, não, se o colega concordar em dispensar, eu também concordo, né? Rezando pro colega dispensar. Sim, eu dispenso. Né? E o colega dispensou. Aí você fez Olha. Ufa. Só que a minha sorte não foi tão grande. Ai, meu Deus. Porque o juiz decidiu fazer perguntas. Falou, tudo bem, não vamos tomar o depoimento, eu queria tirar uma dúvida com o reclamante. Sim. Não precisa nem sentar aqui, não. O senhor estava pelo reclamante. O senhor poderia me dizer qual foi a data exata que o senhor entrou na empresa? Só isso. E o reclamante vira e fala 171. 171. Tá. A data, 171. Qual é o salário do senhor? 171. Qual era... Perguntamos umas 2, 3 coisas e meu cliente respondia 171. 171. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Ele não está entendendo a pergunta. É. Pode reperguntar? Eu falei, excelência, ele está numa situação de tamanha pressão e não é pela causa. É por estar na presença de tão elevada autoridade que a pessoa simples, o senhor tem que entender, né? Aí o juiz falou, não, tá legal. Não, tudo bem, não é depoimento pessoal, eu só queria... E acabou não registrando. Não, perfeito. Acabou não registrando, né? Ouvimos as testemunhas e o juiz foi muito legal. Uma vez eu ouvi, não vou dizer quem aqui, até porque eu vou criticar o que falou. Uma certa pessoa que falou, se fosse comigo eu teria feito isso, feito aquilo, punido, né, o trabalhador. Eu acho um pouco demais. Eu acho que demonstra insensibilidade com o ser humano, né? Porque a pessoa que chega embriagada numa audiência não faz isso por descaso. Faz isso porque é doente. Porque é alcoólico, né? E você vai punir ainda. Sabe? Se a outra parte dispensou o depoimento, vai punir. Exato. Então eu tenho assim lembro bem do juiz, também não vou dar o nome, mas lembro bem do juiz que conduziu essa audiência. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Porque eu acho que demonstrou ali que é um juiz. Ele não quer, sabe, como que pode comparecer na minha presença embriagado. Não pode, é doente. Eu vou ser sensível, eu serei sensível a isso, né? Foi legal pra caramba. Ainda mais porque nós ganhamos, foi mais legal. Então... Grandes histórias do Dr. Gilberto, viu? Tem muito. Olha, sensacional. Agora, briga, nunca tive. Eu não me lembro de uma briga com um colega. Nunca. Eu não me lembro de briga com um juiz. Tem. Por exemplo, excelência, pela ordem, não foi isso que a testemunha falou.
Uma vez um juiz virou para mim e falou assim, doutor, é o que eu entendi. Eu falei, ok, excelência, eu respeito, mas na ata Tem que constar o tem que que ela constar falou. o que ela falou. Não é? Respeito muito vossa excelência, a sua interpretação, excelência, mas a gente tem que permitir depois ao tribunal interpretar também, né? É. Então eu gostaria que constasse o que foi dito, tal. Doutor, a ata é minha. Falei, não há problema algum, excelência. Não tem problema nenhum. Se vossa excelência puder constar apenas que eu requeri que fosse transcrito o que o depoente respondeu e que vossa excelência indeferiu e disse, abre aspas, a ata é minha, excelente também. O senhor quer o que com isso? Eu quero que registre na ata o que aconteceu na audiência. Não tem que registrar? Tem. Né? Eu perguntei pra ele, não tem que registrar? Tem. Aí ele, não, mas não, bem resumindo a história, ele mudou. Como é que colocou como uma testemunha falou, né? O que o senhor quer, então? Coloca como ela. Então vamos lá, vamos colocar o que ela falou. Aí colocou. Então, mas assim, por isso que eu digo, quando que tem muito perrengue? Quando você leva a combatividade para o sentido da briga. A gente não briga. A gente não briga. A gente não está em guerra. Nós estamos advogando para alguém que está em conflito, e eu nem gosto da palavra conflito. Está em disputa com a outra. Então nós vamos tentar mostrar que o nosso cliente tem razão. Todo respeito pelo colega, todo respeito pela parte contrária. Exato. Muito respeito, mais ainda, pelo nosso cliente. Não é? E é isso. Né? E se você leva desse jeito, argumentando, né, sem briga, o campo do perrengue fica pequeno. Gravação de audiência. Uma vez eu cheguei e falei, excelência, nos termos do 357, né? Eu vou gravar. 357 não, 367. Eu vou gravar, né? Parágrafo 6º, CPC. Eu vou gravar. Aí o juiz falou, não, indefiro. Falei, excelência, a rigor é direito, né? Não tem deferir ou não deferir. Não, indefiro, doutor. Indefiro. Falei, não há problema algum, excelência. Vossa excelência pode constar, então, que eu requeri não, que eu informei que iria gravar e que vossa excelência impediu, indeferiu. Né? Sim, o simples registro em ata. Ponto. Não vou constar nada. Eu falei, então nós temos um problema aqui para resolver. Né? Porque eu tenho direito. Mas por que o senhor quer gravar? Eu falei, para evitar que haja qualquer dúvida no futuro sobre o que foi dito. Né? E é um direito que o CPC me garante, eu quero gravar. Por que não? Não tem segredo de justiça, não tem nada. Exato. Mesmo que tivesse, seria discutível aqui, né? Se poderia gravar ou não. Eu quero gravar. Então, perrengues assim acontecem direto, né? Direto. O colega que numa audiência fala uma coisa e depois muda, depois das testemunhas falarem, ele muda a versão do que ele mesmo falou. Agora, com as gravações das audiências, eu costumo dizer, com todo respeito ao colega, eu posso estar equivocado, mas eu me lembro do colega ter dito isso e agora o colega está dizendo isso. A audiência está gravada e assim, equívoco, entender que o advogado pode mentir. O advogado não pode mentir, o advogado não pode tergiversar. O advogado, ele está ali para cumprir tecnicamente a função e de boa fé. De boa fé. Né? Então eu costumo dizer, o colega falou uma coisa, agora está falando outra. Tem como o colega esclarecer o que está dizendo, só para eu entender? Porque se realmente for o que eu entendi, eu vou exortar o colega a voltar atrás. Né? Porque senão a gente vai ter que caminhar para um outro lado aqui, de repente discutir litigância de má fé. Advogado não litiga de má fé, hein? Quem litiga de má fé é a parte. Mas o advogado, ao falar, fala pelo cliente. Exato. Então, até mesmo quando, olha só, poderia virar uma briga isso, não é? Quando a gente fala com cuidado, com respeito, note bem, parece que o colega disse isso, agora está dizendo aquilo, não é? Se você trata desse modo, a tendência é que não tenha briga. A tendência é que o colega, não, vou esclarecer aqui e tal. Tudo é questão de modo. Né? Eu chego e enfio o dedo na cara de alguém, eu falo num tom de voz rude, bravo, arrogante, tem perrengue. Eu falo tranquilo, argumento, vira o que a advocacia exige, não é? Para bem do cumprimento da sua função social, não é? Nós temos um peso muito grande nas costas. Nós, como advogados, advogadas, devemos trabalhar para concretizar a grande função social da advocacia, que é resguardar, salvaguardar a cidadania, através da defesa intransigente do direito dos nossos clientes, ou dos direitos dos nossos clientes. Poxa, tem como fazer isso de modo combativo e educadinho. E nisso a gente consegue diminuir perrengue. Agora, antes que você pergunte, eu posso me fazer uma pergunta? Deve.
Já tive perrengue com aluno em sala de aula? Chegaríamos nesse ponto. Tem perrengue em sala de aula? Comigo nunca. Nunca. 16 anos. Eu Impressionante. Nunca briguei com nenhum cliente, com nenhum aluno. Cliente de vez em quando. Nenhum aluno. E olha que eu sou chato. Eu sou um professor chato. É sério quando eu digo isso. Quando eu falo que eu estou virando tiozão, é verdade. Por quê? Porque eu passo o discurso. Eu falo, olha, não é certo isso, não é certo. Mas tem um boné em sala de aula, um óculos escuro. Não ligo. Pode usar. Qual o problema? Ele tá na sala de aula? Tá. Ele tá assistindo a aula? Tá. Ele tá incomodando a aula? Não. Beleza. O que eu não gosto, não consigo, eu tô ministrando a aula e começa a existir... Né? Então, até a conversa eu não ligo, sabia isso? Agora, quando a conversa, o tom de voz sobe, ou, em resumo, qual é o meu guia? Porque eu sou descendente de italiano, eu gosto de falar, falo com a mão, falo com o corpo, falo com tudo. Fala alto. Nossa Senhora. E eu consigo falar com outras pessoas falando. Eu cresci assim. Minha esposa diz... Pode falar? Pode. Minha esposa fala que no primeiro dia que ela acordou em casa, né? Nós casamos e passamos um tempo na casa dos meus pais. Quando ela acordou, ela falou assim, nossa senhora, ela me contando depois de um tempão, ela me contou. Ela falou que foi um choque. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer, o lar da dona Iracema, minha mãe, é um negócio sui generis. Minha mãe é a melhor pessoa que Deus fez. Deus fez minha mãe e jogou fora a fórmula. Não tenho dúvida em dizer isso. E costumo dizer para as meninas, você quer se dar bem no relacionamento? Não briga com a mãe do teu marido. Não Certeza. Não briga. Porque é difícil. A mãe é mãe, né? Mas a minha mãe, ela criou a gente assim, acordando de manhã, ela entra no quarto, liga o rádio, abre a janela e pode estar chovendo, pode ser o que for. Vamos acordar, a vida é boa, tem coisa pra fazer. E acorda com um abraço, com um beijo, levanta, vamos tomar café, né? E aí todo mundo já levanta falando. Já é festa, né? 7 horas da manhã já tá Olha, festa. 6 horas, cresci desse jeito, 6 horas da manhã, todo mundo andando pela casa, dando risada, conversando, brincando. É isso. Minha esposa me acorda um dia nessa casa de maluco. Ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Nossa, nem acordei ainda. Aquela pessoa que precisa de meia hora na cama pra, né, processar que acordou. Nossa senhora, doideira, né? Nem fez download ainda, né? Nada aí, todo mundo já acordando, falando, batendo papo e tal. E, bem, eu tô acostumado com isso. Cresci desse jeito. Então, se eu tô numa sala de aula e tá uma muvuca, eu consigo me concentrar da aula normalmente. E eu respeito, cada um sabe o que é da vida. O meu termômetro é o rostinho dos meus alunos. Porque quando alguns começam a exagerar, outros começam a fechar a cara e olhar, né? Quando isso acontece, é o que eu preciso. Eu falo, parando um pouquinho, eu queria exortar o pessoal aí que está conversando um pouco mais alto, a urbanidade, né? Nós temos alguns colegas que não estão conseguindo, pelo que eu noto, acompanhar a aula. E eu gostaria que desse uma segurada, né? Quando que eu realmente, e isso eu falo genericamente, não? Quando que eu realmente entro, né, e digo, falando com a pessoa, você está fazendo alguma coisa errada, quando vem algum comentário. Então tem alunos que fazem comentários grosseiros, né? Por exemplo, um comentário machista, eu não vou deixar nunca, sem fazer comentário, sem criticar. Não, você está errado. Um comentário que leva a ideia de que a advocacia ela pode ser exercida com oportunismo. Nunca. Nunca. Então, coisas que não estão corretas e que às vezes aparecem, a gente corrige. Ou um aluno que está sendo muito arrogante. Sabe? Às vezes é importante você pegar e mostrar para ele que não é assim, que ninguém sabe tudo. Os futuros ministros. Não, sempre na sala de aula sempre tem um ministro do STF, né? Tem, não tem? Que sabe mais que o professor, acha que sabe mais que o professor, né? Não é nem comigo, não. Sabe, comigo, falando sério, eu nunca tive problema. Nunca me senti desrespeitado por um aluno. Eu digo um aluno com relação ao outro, Isa.
Um em relação ao outro. Aí eu costumo intervir e falar algumas coisas. E falo umas verdades, né? Então, mesmo eu sendo assim, sabe, incisivo, a impressão que eu tenho é que aluno percebe quando o professor gosta do que faz, né? E ele acaba relevando algumas coisas. Resumindo, eu nunca tive um recurso de nota na Direito São Bernardo. São 16 anos, né? Esse é o meu 16º ano. Nunca nenhum aluno recorreu de uma prova minha. É um professor querido, né? Não sei se eu sou querido. Talvez eles percebam que eu sou bem intencionado. Não sei, né? Mas o doutor Gilberto não é só querido na Faculdade de Direito de São Bernardo. Com certeza é e é na UAB, né? É unanimidade. Ele é querido pelos funcionários, pelos advogados, é unanimidade. Mas são esses tipos de professor que depois a gente agradece quando a gente está advogando lá na frente. São esses professores que a gente lembra. Espero que agradece depois. Meninas, olha, eu vou dizer uma coisa pra... Ai, chamando vocês de meninas. Fica tranquilo. Olha. Desculpa. Tá. Coraçõezinho. Queridas colegas, aí sim. Se tem uma coisa que eu penso na vida, e realmente eu acredito nisso, é que é tudo muito curto. Né? O que eu gostaria, todo dia nas minhas orações matinais, o que eu peço, uma das coisas que eu peço, é para, principalmente na docência, na vida acadêmica, em sala de aula com os alunos, para que eu consiga, durante 1 minuto que seja, 1 minuto, levar felicidade para alguém. Porque quando a gente aprende, a gente fica feliz. É normal isso, né? Se eu conseguir levar 1 minuto de felicidade para alguém, eu atingi meu objetivo já, né? Se isso pudesse multiplicar, é mais legal ainda. Então, eu penso a vida assim, né? Talvez isso me ajude a ter menos perrengue. Sim. Talvez. Olha, eu vou te falar que eu já assisti muita palestra sua, muito curso seu, e você me trouxe muitos momentos de felicidade. Fico feliz. Então, participando aqui do nosso podcast, no especial Professores, a gente percebe seu olho brilhar. Eu adoro. Quando você fala da docência. Eu adoro. E tem que esse olho brilhar, porque a gente fala aqui, né, Isa, nesse especial Professores que a gente vem fazendo, lecionar é um dom, você passar para aquelas pessoas que estão ali absolutamente tudo que você aprendeu, isso é legal, né? E você sabe que eles vão ser profissionais exemplares, porque e vai partir de você isso, porque você vai transformá-los naquilo que eles vão chegar cruz na faculdade, você vai lapidá-los em futuros advogados. Tem que ter um dom, e a gente vê no seu olho que você tem esse dom. Parabéns, é uma profissão que a gente ama de paixão, né, doutora Isabela? Então, por isso que a gente fez esse especial Professores, porque a gente tem muito respeito por vocês, porque não são todas as pessoas que têm esse dom de transmitir tanto conhecimento e fazer de uma forma tão pura, tão verdadeira. Vocês dedicam a vida de vocês ao outro. É incrível. Nossas homenagens. Bondade sua. Não. Os professores deveriam ser canonizados. Exatamente. Olha, muito sim. Aí tem alguns pangarés como eu que a gente só aplaude só. Não, a gente só tem que parabenizar e que venham outros, claro, né? Por aí, outros novos, né, doutora Isabela? Que também tem essa vontade de lecionar, e nossa futura professora aí. Com certeza. Conta comigo, que eu puder te ajudar. Ai, obrigada. Tô eu lá amanhã na Direito de São Bernardo, atrás na Carmela e atrás dele. Vamos lá. Eu sou um grande entusiasta disso, né? Eu não fiz São Bernardo, mas minha mãe fez, e meu avô prestou o primeiro vestibular da São Bernardo. É mesmo? Sensacional. Então... A gente quer que o Dr. Gilberto deixe aí as suas redes sociais para o pessoal. Tá no Instagram, tá no Facebook. Sim. Principalmente o Instagram hoje em dia, né? É @gmaistrojr. @GMAISTROJR. Gilberto Maestro Júnior, né? Então, gmaistrojr. Vai ser um prazer ter a companhia, né? De todos que estão nos acompanhando nas redes sociais também.
falou de São Bernardo, eu quero só fechar com uma coisa. Eu adoro tudo que se refere a ensino jurídico. Adoro todas as escolas pelas quais eu passo, né? Todas. Porque a vida devolve pra gente muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Eu lembro da primeira vez que a Bruna, minha filha mais velha, foi comigo para Sorocaba, ela falando, nossa, pai, que prédio lindo, né? E como é gostoso, né? Como o pessoal da faculdade é legal, né? E tinha ficado pouco tempo lá dentro. Poxa, que legal, né? Você vê, assim, a tua filha elogiando o lugar que você trabalha, é muito legal. Eu tenho na Direito São Bernardo uma segunda casa. Eu sou formado pela Direito São Bernardo, meu pai é formado, minha filha é formada pela Direito São Bernardo. E minha irmã é pós-graduada por lá, né? Então, é também maravilhoso. Eu fiz amigos, mas assim, sensacionais na EPD, na Escola Paulista de Direito. Leciono na pós lá desde 2009, né? E amigos na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Paulista da Magistratura, na ESA, nossa senhora, ESA, nossa. a nossa ESA, a nossa Escola da Advocacia, né? Escola Superior de Advocacia, a Escola dos Advogados. E por aí vai, lecionei na Faculdade de Direito da Faculdade Praia Grande, e sou professor da pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito, coordeno os cursos de pós-graduação do CPJur em Direito Imobiliário, Notarial e Registral. CPJur é uma instituição de Manaus, do Amazonas, né, ligada ao Grupo Fametro, muito séria. Então, e outras tantas, né, Damásio, né, nossa, uma honra fazer parte do corpo docente do Damásio em cursos de pós-graduação, como há tanto tempo eu faço. Então são oportunidades que a vida traz pra gente, mas oportunidades de conhecer gente. Eu acho que o que faz a docência ser o que é a chance que ela dá da gente conhecer gente. E você falou de lapidar, não é? Não sei se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho competência para isso. Tem. Mas, na bondade sua, obrigado. Tem. Mas participar das provocações que farão a própria pessoa escolher o seu caminho e, se Deus quiser, escolher o melhor caminho para a vida dela. A história de fazer os outros felizes, é isso daí, né? Porque um dia vai chegar o momento do chamamento, né? E aí eu acredito muito nisso, que a gente vai ter aquele instante que vai olhar para trás e vai poder se perguntar, o que eu fiz da minha vida, né? Eu tenho um amigo que diz, mais do que isso, você vai chegar num momento em que alguém vai te perguntar em outro plano, o que você fez da sua vida? E eu quero ser um juiz justo comigo. E eu tenho muita vontade de me julgar e falar, pô, na balança, eu acho que eu fiz mais bem do que mal, entende? E é isso, né? Eu acho que o que marca o professor, isso não é só de mim. Eu acho que o que marca o professor é meio que um pensamento generalizado nesse sentido de querer participar de uma coisa boa, de fazer coisas boas por alguém. Nossa, eu tô aqui né? Demais, é demais. E o que tem de mais legal que você pode dar para alguém é conhecimento. Porque o resto... Conhecimento E educação é tudo. aí. Educação é tudo. Nossa. É a base do ser humano e por isso que a gente tem tanto orgulho de vocês. Parabéns Bondade. por ter escolhido a profissão, por ter evoluído pessoas nesse mundo todo. A gente só tem a te agradecer. Eu que agradeço. Aqui, uma pequena Opa! lembrança Obrigado. da nossa parceira patrocinadora oficial, @Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano no Instagram, @Santa Mordida, ela tá no iFood, uma confeitaria artesanal. Ela mandou brigadeiros gourmets de chocolate e maracujá pro Dr. Gilberto. Excelente. E eu gosto pouco disso. Eu sou chocólatra. Chocólatra. Eu não gosto de chocolate ao leite. Não gosto. Mas falam que realmente quem gosta do chocolate mesmo Mas, eu não gosto de chocolate ao leite, mas entre as 5 coisas que eu mais gosto está o chocolate ao leite. Imagina então o que vem antes, né? Tudo é chocolate isso, chocolate aquilo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela gentileza. A honra é minha, né? Nossa. Contem comigo. Espero ter sido
minimamente útil para essas conversas. Que honra. Uma honra, mais uma história que inspira, contada aqui no programa. E eu tinha certeza que não ia ser diferente. Eu sou uma admiradora sua. Eu sigo o Dr. Gilberto, onde ele dá palestra. Eu já escutei 300 vezes o mesmo tema. Não tem problema, a gente escuta mais uma vez. Então, parabéns. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter confiado no nosso trabalho. Nós é que lhe agradecemos imensamente. Olha, que Deus abençoe grandemente o projeto de vocês, que vocês tenham muito sucesso, que muita gente legal passe por aqui, né? E que vocês possam continuar levando um pouquinho de reflexões, de descontração, não é? Porque a vida é tão pesadinha, às vezes, parar para assistir o programa de vocês, eu tenho certeza que vai ser algo, esse podcast vai mudar o ânimo e vai trazer muita alegria para muita gente, tenho certeza disso. Parabéns, contem comigo. E com histórias como a sua, as pessoas se inspiram e podem aí, acumular a advocacia com a docência. Às vezes um concurso. Sim. E é isso, a gente tá aqui pra, Mas motivar, a advocacia é mais legal. Motivar e inspirar vocês aí, viu? Não é isso, doutora Isabela? É isso aí, gente. Muito obrigada, doutor. Assim, esse especial professores, acho que não teve um episódio que eu não chorei. Verdade. Todos foram emocionantes. Sim. E a gente sabia que não ia ser diferente, né? Bom. Muito obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo. Tá bom? Isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau.